Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e por Stephen King. Ontem eu comecei uma lista aqui no canal comentando com vocês todos os 56 filmes já lançados que adaptam as obras de Stephen King para os cinemas. Eu deixei de lado as séries e minisséries de TV, então algumas adaptações famosas como It a Coisa de 1990, Rose Red, que muitos de vocês adoram, e A Hora do Vampiro não vão estar aqui nessa lista, porque são minisséries e não filmes. Mas o mais importante é que na parte 1 desse vídeo eu já falei o meu ranking do pior ao melhor até a posição 26, então eu já falei de filme ruim pra caramba. E sobraram aqui agora os 25 melhores filmes baseados em Stephen King pra gente poder comentar. É claro que só porque são os 25 melhores não quer dizer que sejam todos muito bons, né? Ainda tem uns aqui que tem uma qualidade duvidosa, mas na minha opinião, é claro, né? Eu repito aqui que é a minha opinião, tá bom, gente? Vocês estão todos livres para discordar da minha opinião respeitosamente aí nos comentários. Se você é fã de Stephen King, já mete o curtir aqui nesse vídeo para ajudar ele a ser bem recomendado pra galera, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Bora lá então! Em 25º lugar da lista, nós temos o filme A Janela Secreta, que é baseado no livro de mesmo nome. Nele, a gente acompanha um escritor bem-sucedido de livros comerciais que está em crise, enfrentando um conflito pessoal após ter flagrado sua mulher na cama com outro cara. Ele pede o divórcio e decide se isolar numa cabana, tentando escrever algo novo, mas sem muito sucesso. Aí surge na cabana um homem misterioso vindo do Mississippi que começa a atormentar esse escritor dizendo que ele plagiou o trabalho dele, de um dos melhores contos que ele tinha escrito diversos anos antes de 1997 e que exclusivamente o final desse conto foi modificado nesse plágio. Esse homem começa a exigir então que o escritor faça uma reparação pública e indenize ele e dá 3 dias para que ele resolva essa situação, pressionando o coitado de forma bem invasiva e ameaçadora. Cambada, eu não sou muito fã da atuação do Johnny Depp, eu gosto dele nesse filme aqui e eu acho que é um dos trabalhos em que ele atua bem, né? Então, se eu que não sou muito fã gosto, é porque eu acho que ele realmente está muito bem no filme. O filme traz uma trama e um suspense bem massa, ele se perde no roteiro no meio do caminho, mas ainda assim, é um filme com muitas qualidades. Ele tem 46% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota de 6.6 no IMDb. Na posição 24 temos um filme bem recente que foi muito aguardado, pelo qual eu estava muito ansioso e tenho que confessar que fiquei um pouco decepcionado, que é Pet Sematary, Cemitério Maldito, o remake de 2019. Ele é baseado no livro O Cemitério, tido por muitos como o livro mais perturbador do King, que conta a história de uma família que se muda para uma nova casa localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado usado para enterrar animais de estimação, mas que já tinha sido usado para sepultamento de indígenas. O pai da família, o Lewis Creed, ele acaba descobrindo através do seu vizinho Judd que aquelas terras, além do cemitério de animais, têm o poder de trazer os mortos de volta à vida, quando ele usa esse poder para ressuscitar o gato da filha dele. E aí a trama ela vai se desenrolar a partir daí. Eu acho que o problema desse remake de Cemitério Maldito é que na hora de tentar ser diferente do original, ele acabou perdendo seu impacto. Eu não quero dar spoiler para quem não assistiu, mas o acontecimento principal do livro e do filme original, que acontece com um dos personagens, aqui nesse remake acontece com outro personagem. E por mais que eu entenda que isso foi uma tentativa de impedir que o filme ficasse muito tosco ou meio cômico, eu sinto que ele perdeu o impacto. O interessante é que no Rotten Tomatoes ele é mais bem avaliado pela crítica que o original, tendo 58% de aprovação, enquanto o de 1989 tem só 50%. Já no IMDb, o de 2019 tem nota 5.7 e o original de 89 tem nota 6.6. Aqui no meu ranking, eu não acho que os dois têm qualidades tão diferentes, eu só acho que o primeiro lá de 89 é um pouco melhor e por isso eu coloco ele em sequência aqui na posição 23 do ranking. Ele é mais impactante, mais memorável que o remake, na minha opinião, só que tem muitas partes dele que envelheceram mal e que são bastante cômicas. Eu não acho que nenhum dos dois filmes consegue fazer jus à densidade do livro. Em 22º lugar temos o filme Proibido Fumar,
que é um dos mais diferentes aqui da lista, porque é um filme indiano que talvez por isso não tenha ficado tão popular mundialmente, mas que é bem reconhecido dentre os críticos de cinema. Ele é baseado no conto Desistentes, do Stephen King, e conta a história do personagem K, que é um homem viciado em fumar, que não consegue se livrar do seu vício e acaba perdendo a esposa por conta disso. O amigo dele convence ele a parar de fumar com o tratamento de uma empresa com a qual ele mesmo conseguiu abandonar o vício. Só que quando o K concorda em fazer o tratamento, ele descobre que ele tem que pagar uma quantia absurda de dinheiro, e a partir daí o filme se transforma num thriller onde a empresa usa de técnicas duvidosas e sobrenaturais para fazer o tratamento nos seus pacientes. O filme se saiu muito bem com os críticos, recebendo vários prêmios, principalmente pelos seus aspectos técnicos, mas não agradou o público, que considerou a história muito à frente do seu tempo, sabe? Algo que o público não estava acostumado a assistir. Ele levou uma nota 7.1 no IMDb. Mas essa não foi a única vez em que o conto Desistentes foi adaptado para o cinema, porque o filme em 21º lugar dessa lista também é uma adaptação dele. Sim, dele e de outros contos. É o filme Olho do Gato, onde um gato misterioso interliga 3 histórias de terror, 2 vindas de contos do Stephen King e outra com um roteiro escrito por ele. Numa dessas histórias, uma menina é aterrorizada por um monstro, na outra, um homem descobre que parar de fumar vai ser um grande pesadelo, né, que é essa mesma do filme anterior, e na outra, um jogador de tênis é forçado a participar de uma disputa mortal porque ele tinha um caso com a mulher de um terrível mafioso. O filme é um clássico da era em que as antologias do King faziam muito sucesso e tem um elenco bom com interpretações que conseguem sustentar as histórias. Ele tem 67% de aprovação da crítica e nota 6.2 no IMDb. Na posição 20, a gente tem um filme que, vou ser bem sincero, se eu fosse levar em conta só a minha opinião, ele teria ficado mais embaixo no ranking, talvez ele até tivesse ficado lá na parte 1 do vídeo. Mas deve ser porque eu não sou muito fã de filmes sobre automóveis. Mas eu precisei levar a opinião da crítica e dos fãs em conta e colocar em 20º lugar Christine, o carro assassino, esse clássico aí dos anos 80. Nessa história a gente tem um carro que é o próprio Tinhoso, né? Essa entidade demoníaca que se esconde ali no chassi de um carro Plymouth Fury de 1958, que recebe o nome de Christine. Esse carro seduz o jovem Arnie, que é um rapaz de 17 anos, e exige uma devoção absoluta e incondicional do menino para ele. Quando alguém tenta intervir no relacionamento, o carro Christine começa a matar toda a galera. Mesmo eu achando todas as cenas da Christine em si bem toscas, eu reconheço que o filme tem muitas qualidades, sim. Ele tem aquela vibe massa de filme dos anos 80 que passa na sessão da tarde. A nota no IMDb é 6.6 e a aprovação da crítica é de 69%. Agora, da posição 19 pra cima, eu acho que eu posso dizer que eu gosto de quase todos os filmes. É claro, alguns mais do que outros, né? Alguns eu enxergo defeitos em certas cenas, mas daqui pra cima eu acho que não dá pra falar que nenhum dos filmes é de inteiro ruim. Em 19º lugar, temos o filme Lembranças de um Verão, lançado em 2001, que é adaptado do conto Low Man in Yellow Coats, do livro Hearts in Atlantis. Nesse filme, a gente acompanha o personagem Bob, que depois da morte de um amigo, começa a relembrar o seu passado e acaba recordando a época em que ele tinha somente 11 anos, quando ele conheceu o misterioso senhor Ted Brautigan, que passou a desenvolver uma amizade e o ajudou a ter uma outra visão do seu falecido pai. Os atores desse filme, eles entregam interpretações bem convincentes, e é aquele tipo de história nostálgica para você assistir numa tarde de domingo com alguém que você gosta, sabe? Esse filme tem 50% de aprovação da crítica e 6.9 de nota no IMDb. Em 18º lugar, nós temos o filme 1922, baseado no conto 1922 do livro Escuridão Total Sem Estrelas. Nele, um fazendeiro conspira em matar sua esposa após ela demonstrar interesse em vender partes das terras do casal e se mudar com a família para a cidade grande. Após convencer o filho adolescente a participar do ato e assim se tornar o definitivo proprietário de todas as terras do casal, eles executam a mulher, Arlette, só que a morte dela se torna uma verdadeira maldição. O filme tem uma narrativa direta que é bem envolvente e perturbadora. O desenrolar da história dele não agrada a algumas pessoas, mas no geral ele deixou os fãs do conto original bem satisfeitos. A nota dele no IMDb é 6.3.
Agora vamos pro filme de posição 17, que eu confesso foi o mais difícil de classificar. É o filme dentre esses 56 que mais me decepcionou, mas ao mesmo tempo eu consigo gostar desse filme, eu acho que ele tem muitas qualidades. E eu fiquei por muito tempo, enquanto fazia o roteiro para esse vídeo, pensando assim, se ele merecia a posição 17. Porque às vezes eu achava que ele merecia menos que isso. Enfim, vocês já devem ter sacado que eu tô falando de It Capítulo 2. É a segunda parte do filme que teve a sua primeira parte lançada em 2017, baseado no livro It a Coisa, e acompanha o clube dos losers retornando à cidade de Derry 27 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme para derrotar o palhaço Pennywise. O filme tem muitos problemas de roteiro, ele tem um desenvolvimento muito arrastado e ele não tinha conteúdo suficiente para um longa de 3 horas de duração. Ainda assim, ele conquista o coração dos fãs da obra original porque ele aborda a amizade dos losers de uma forma muito linda e ele traz finais bem dignos para cada um dos nossos personagens amados. A nota no IMDb é 6.6 e a aprovação da crítica é de 63%. Em 16º lugar, temos o filme O Aprendiz, baseado no conto Aluno Inteligente do livro As Quatro Estações. Nele, um estudante adolescente descobre que um velho senhor fugitivo nazista é um criminoso de guerra que vive no seu bairro sob um pseudônimo. O jovem então começa a chantagear o velho, ameaçando entregar ele para a polícia caso ele não conte tudo que ele viveu durante o tempo em que ele serviu ao exército alemão. Mas o velho começa a organizar um plano sinistro para implicar o adolescente num perigoso jogo psicológico. Apesar de ter um roteiro um pouco corrido para uma história que é densa, o filme consegue te prender e eu acho que ele faz jus ao conto original, rendendo para ele uma nota de 6.7. Na posição número 15 temos o filme O Sobrevivente, que é baseado no livro O Concorrente, que o King lançou com o pseudônimo de Richard Bachman. Nesse filme, a gente acompanha um futuro distópico nos Estados Unidos, como um estado totalitário, onde o programa de televisão favorito das pessoas é o The Running Man, uma competição em que os prisioneiros devem correr para conseguir a liberdade e evitar uma morte brutal. Aí então, como bode expiatório por parte do governo, o prisioneiro Ben Richards tem a oportunidade de se ver livre apenas participando desse programa mortal. O problema é que o anfitrião desse esquema não tem a menor intenção de deixar que o protagonista escape facilmente. Esse filme foge bastante da história original do livro e ele entrega um filme que é bem mais divertido que o original, num estilo que fazia bastante sucesso na época em filmes com o Arnold Schwarzenegger. Ele tem 63% de aprovação da crítica e nota 6.6 no IMDb. Número 14, o filme Jogo Perigoso, baseado no livro de mesmo nome. O filme gira em torno de uma mulher que vai a uma casa afastada com o marido dela para realizar as fantasias sexuais dele e acaba presa num pesadelo, porque depois de algumas divergências ali sobre colocar determinados fetiches deles em prática, o marido sofre um ataque cardíaco e a sua esposa termina sozinha e algemada na cabeceira da cama, sem possibilidade de se mover, pedir ajuda ou mesmo se alimentar, com o marido morto ali do lado. O filme é um pouco lento e arrastado em alguns pontos, mas ele traz um drama psicológico muito denso. Todo o desenvolvimento da personagem principal e a forma como os traumas dela são expostos e trabalhados pelo filme fazem com que seja um filme que realmente vale a pena ser assistido. A nota dele no IMDb é 6.8 e ele tem 91% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Em 13º lugar, nós temos um clássico dos anos 80 que muita criança e pré-adolescente com certeza já assistiu na infância escondido dos pais, que era o Creepshow, o primeiro filme que trouxe o Stephen King como roteirista. É uma antologia que começa numa noite de Dia das Bruxas, onde numa casa ali tem um homem que discute com seu filho Billy por causa de uma HQ de terror intitulada Creepshow, alegando que aquela HQ é um lixo para as crianças, né? E aí o pai vai e leva a revista pra rua e joga numa lata de lixo. E é na lata de lixo que as páginas da revista são mexidas pelo vento, revelando as histórias que começam a acontecer. O próprio Stephen King, inclusive, atua numa das histórias interpretando um pequeno agricultor que quer vender um meteorito que caiu nas suas terras, mas quando ele encosta nesse meteoro, ele contrai alguma coisa que gradativamente vai transformando ele numa planta.
Exatamente. É esse tipo de história bizarra que essa antologia traz. Se você nunca assistiu e for assistir pela primeira vez, você vai ver que muita coisa ali não envelheceu bem, mas só que continua sendo um filme muito divertido, naquele melhor estilo de horror para assustar adolescente, sabe? O filme ele tem nota 6.9 e aprovação de 73%. Na posição número 12, temos um filme que desapontou alguns fãs, mas que deixou a maioria satisfeita. Doutor Sono, lançado no ano passado, adapta o livro que é a continuação da história do clássico O Iluminado. O filme acompanha o personagem Danny Torrance décadas mais tarde dos acontecimentos traumáticos da sua infância, que depois de passar por muitos transtornos, vícios e alcoolismo na vida adulta, consegue se recuperar e cria um vínculo com a garotinha Abra, uma menina com poderes telepáticos e telecinéticos extremamente fortes que vão chamar a atenção de um grupo de vampiros psíquicos conhecido como o Verdadeiro Nó. Apesar de ter me frustrado um pouco com o final que o filme criou, mudando o final original do livro, eu entendo que todos os defeitos do filme de Doutor Sono foram necessários para tentar consertar as mudanças que o Kubrick, diretor de O Iluminado, fez na história quando ele adaptou o primeiro filme. No mais, eu acho que o filme é bem ágil, empolgante e o elenco como um todo é incrível, os personagens são muito cativantes. O filme teve 77% de aprovação da crítica e nota 7.4 no IMDb. Em 11º lugar, um filme que eu gosto bastante, 1408, baseado no conto 1408 do livro Tudo é Eventual. A história gira em torno de um escritor chamado Mike Esslin, especializado em livros sobre casos paranormais. Ele é instigado a se hospedar no quarto 1408 do Hotel Dolphin em Nova York, onde muitas mortes já ocorreram no passado. Quando ele chega lá, ele é alertado pelo gerente para não entrar no quarto, mas ele é completamente cético, ele insiste e ele consegue as chaves do quarto, e aí ele passa por experiências que ele nunca viveu antes. Pra mim, esse filme é um dos que mais realiza com maestria o tão falado horror psicológico das obras do King. Ele é muito envolvente e é um dos poucos filmes que eu acho melhor que o livro no qual ele foi adaptado. Que o conto, no caso, né? Porque o conto ele tem uma história muito simples e o filme inventa vários detalhes a mais que tornam ela mais profunda. Ele tem 6.8 no IMDb e 80% de aprovação da crítica. E bora pro nosso top 10. Se você viu esse vídeo até aqui, gente, não esquece de deixar o seu curtir e ajuda compartilhando ele com seus amigos que também são fãs de Stephen King, beleza? Em 10º lugar, um filme amado por muitos, O Nevoeiro. Nele, um homem e seu filho vão à cidade para conseguir alimentos e suprimentos depois que uma tempestade causou alguns danos na casa deles. Logo depois, uma neblina muito espessa atinge a cidade, deixando várias pessoas presas no supermercado. É então que criaturas mortais e aterrorizantes começam a atacar a cidade, enquanto dentro do mercado, um fanático exige que alguém se sacrifique. O filme é muito envolvente, ele traz uma adaptação bem interessante, só que ele muda o final do conto para um final pesado, que te deixa bem impactado. Eu acho que O Nevoeiro é então um exemplo de filme que consegue ser mais perturbador que a obra original do King. Ele tem nota 7.7 e aprovação da crítica de 72%. Em 9º lugar, temos A Hora da Zona Morta, inspirado no livro A Zona Morta. A gente acompanha o Johnny Smith, um professor de literatura que estava prestes a se casar quando sofreu um acidente de carro e ficou 5 anos em coma. Quando ele recuperou a consciência, ele descobriu que ele tinha perdido a sua carreira e a sua noiva, mas em compensação, ele tinha ganhado poderes paranormais que o permitem prever o futuro. Assim, ele passa a ter o poder de alterar o curso dos acontecimentos, passando pelo dilema de interferir ou sofrer sozinho, sabendo das tragédias que estão por vir. O filme é competente em todos os aspectos dele, tem um roteiro que faz uma boa adaptação da história, tem um elenco bom, um antagonista bem convincente e um clima de suspense que vai crescendo até chegar no clímax da história. Ele tem 7.2 no IMDb e 91% de aprovação da crítica.
Na posição número 8, temos a segunda melhor interpretação da diva Kate Bates num filme de Stephen King, no filme Eclipse Total, baseado no livro que foi publicado aqui no Brasil, tanto com o nome Eclipse Total, quanto com o nome original Dolores Claiborne. Nele, uma rica mulher é assassinada numa pequena cidade do Maine em 1955 e a sua empregada Dolores Claiborne é indiciada pelo crime. Sabendo disso, a filha da Dolores, Selena, que é uma jornalista em Nova York, ela vem ao socorro da mãe e ela se depara com algumas verdades ocultas ali. Embora o roteiro desse filme seja envolvente, a maior parte dele está nas atuações do elenco, que é completamente competente. Todos os atores estão muito bons e confortáveis nos seus papéis. O filme tem nota 7.4 em IMDb e 84% de aprovação da crítica. Em sétimo lugar, se é pra falar de clássico, bora falar de clássico. Temos aqui o icônico Carrie a Estranha de 1976, onde Sissy Spacek se eternizou no papel, matando todos os seus colegas da sua escola telepaticamente. Essa é a melhor adaptação do primeiro livro lançado pelo Stephen King, e ali a gente acompanha a Carrie White, uma adolescente que vive isolada com a sua mãe fanática religiosa, sofre bullying constantemente e esconde poderes paranormais que estão prestes a explodir e causar uma verdadeira tragédia vingativa. O filme adapta muito bem a história original e a cena da Carrie banhada em sangue de porco no bairro da escola se tornou tão icônica que foi referenciada, reproduzida e homenageada em vários outros filmes e séries com o passar dos anos. A nota do filme no IMDb é de 7.4 e a aprovação da crítica é de 92%. Em sexto lugar, o filme que rendeu o merecido Oscar para a rainha Kate Bates, Louca Obsessão, baseado no livro Angústia, também conhecido pelo seu título original Misery. Nós conhecemos nesse filme uma das psicopatas mais doentias de Stephen King, que é a louca da Annie Wilkes. Nesse filme, um escritor é salvo por uma ex-enfermeira que é grande fã dos seus livros, só que depois que ela descobre que ele matou a sua personagem mais famosa no seu próximo livro, ela passa a torturar ele na intenção de fazer com que ele desista dessa decisão. Ela queima o livro anterior e ela faz ele recomeçar outro. Logo então, ele descobre o lado obscuro e obsessivo daquela mulher e passa a querer fugir loucamente dali. Cambada, esse filme consegue trazer pra tela toda a agonia e desespero que o livro passa. A construção da personagem Annie é fenomenal e inclusive tem vídeo aqui no canal contando a história completa dessa personagem. Caso vocês tenham interesse, deem uma olhada na playlist de Stephen King. Enfim, o filme tem nota 7.8 e aprovação de 90%. Em quinto lugar, temos o grande filme responsável por ressuscitar a era Stephen King no cinema, trazendo de volta a popularidade do autor na última década, que assim, ele nunca tinha perdido essa popularidade, mas ela vinha decaindo muito desde os anos 90. It, a Coisa, de 2017, é considerado por muitos como um dos melhores filmes de horror da última década e acompanha metade dos acontecimentos do livro It, a Coisa, abordando somente os capítulos da juventude dos personagens. A gente acompanha então os jovens amigos que se intitulam Clube dos Otários, tendo que enfrentar seus traumas diante da ameaça dessa entidade que desperta na cidadezinha de Derry, assumindo várias formas, mas principalmente a do sanguinário palhaço Pennywise. Embora o Pennywise do Tim Curry, lá da década de 1990, seja inesquecível e bem mais fiel ao personagem do livro, o Pennywise interpretado pelo Bill Skarsgård se comunicou completamente com essa nova geração fã de terror e se consagrou como personagem ícone da cultura pop. A vibe anos 80, as relações construídas entre os personagens do filme, tudo é muito bem feito tanto no roteiro quanto na direção, e o filme tem nota 7.8 e aprovação de 88%. Na posição número 4, eu coloco aqui um filme que passa ódio no Stephen King, que é uma péssima adaptação do livro, que pega o personagem principal do livro, que é tão bem desenvolvido, e arranca todo o desenvolvimento dele, que pega a esposa desse personagem, que é tão forte e presente no livro, e transforma ela numa pamonha no filme. Mas ainda assim, gente, mesmo sendo uma péssima adaptação,
O filme é bom, é muito bom. O quarto lugar é de O Iluminado, que talvez tenha se tornado um ícone tão grande na história do cinema, exatamente por ter escolhido trazer uma visão tão diferente e particular para a história desse livro. Para quem não sabe do que se trata, ali a gente acompanha a história do Jack Torrance, um aspirante a escritor que se muda com a sua família para o Hotel Overlook, já que ele vai trabalhar lá como zelador de inverno, enquanto tenta reencontrar inspiração para continuar o seu livro. Nisso, o filhinho dele, Danny, está descobrindo que ele possui poderes psíquicos e começa a ser atormentado pelas forças malignas desse hotel. As atuações sádicas dos atores, a trilha sonora, a ambientação e a tensão crescente de O Iluminado são os vários pontos altos que sustentam essa obra, fazendo com que seja uma das primeiras histórias em que as pessoas pensam quando escutam o nome do Stephen King. E agora, gente, chegando no top 3, a gente percebe uma coisa que eu costumo comentar muito aqui no canal. Adaptar o horror do Stephen King para os cinemas é uma tarefa muito difícil. E é por isso que muitas vezes os filmes de drama, as histórias dele que fazem chorar, dão mais certo que as histórias com conteúdo sobrenatural. Em terceiro lugar, nós temos o filme A Espera de um Milagre, baseado no livro homônimo do autor. A história se passa no corredor da morte de uma prisão do sul dos Estados Unidos em 1935. O filme mostra o relacionamento comovente entre o guarda da penitenciária e um preso que possui um dom misterioso e miraculoso. Esse personagem, John Coffey, interpretado magistralmente pelo Michael Clarke Duncan, tem uma mentalidade inocente e infantil e é acusado injustamente pelo assassinato de 2 garotinhas e condenado à cadeira elétrica. Do outro lado, o guarda Paul Edgecombe, interpretado pelo incrível Tom Hanks, acredita no John, mas ele não pode fazer nada para ajudar. O filme aborda ali muito sobre a questão da humanidade que sempre existe, mesmo em pessoas que a sociedade julga tanto, né? O filme leva muito a refletir sobre a pena de morte, sem parecer maniqueísta em nenhum momento. A aprovação dele é de 80% e a nota no IMDb é de 8.5. Em segundo lugar, temos um filme que com certeza você aí já deve ter assistido na sessão da tarde. Conta Comigo, uma adaptação do conto O Corpo, do livro 4 Estações. Nesse filme, 4 amigos saem numa aventura para procurar o corpo de um garoto desconhecido e a gente acompanha esse retrato de uma amizade bonita e inocente, com alguns momentos emocionantes, com cada um dos personagens trilhando ali seus caminhos diferentes. Esse filme é muito icônico porque ele é universal, qualquer um consegue se identificar com aqueles personagens, com as frustrações pelas quais eles estão passando e também com as maneiras como cada um é afetado por essas frustrações. É um filme extremamente belo e singelo e um clássico dos anos 80. Se você não assistiu na sua infância ou adolescência, assista ele e ainda assim hoje em dia vale muito a pena. Ele tem nota 8.1 e 91% de aprovação da crítica. E se você é fã de Stephen King mesmo, chegou até aqui, você já percebeu aí qual filme que está faltando? O campeão desse ranking em primeiríssimo lugar, Um Sonho de Liberdade, baseado no conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, também do livro 4 Estações. Ele conta a história do banqueiro Andy, que é sentenciado à prisão perpétua na penitenciária estadual de Shawshank pelo assassinato da sua esposa e do amante dela, mesmo alegando a sua inocência. Pelas 2 décadas seguintes, então, o Andy faz amizade com um colega detento e contrabandista chamado Red e se torna uma peça importante no esquema de lavagem de dinheiro realizado ali pelo Samuel Norton, que é o diretor da Shawshank. É impossível você não se sentir envolvido por essa história enquanto acompanha o Andy sofrendo com a politicagem dentro da prisão e tendo que aprender a se defender diante da violência que ele sofre enquanto cumpre a sua pena. Mas a amizade dele com o Red ajuda ele a suportar tudo isso e você, enquanto público, se une a ele nessa esperança de que um dia ele consiga fugir dali. Ele é o filme mais bem avaliado de todos dessa lista no IMDb, com nota 9.3 e tem 90% de aprovação da crítica.
Bom, gente, é isso. Esses foram os 56 filmes baseados em Stephen King. Com certeza, as opiniões de vocês sobre qual filme merece cada posição devem ser muito diferentes das minhas. Então, coloca aí os filmes que você colocaria em posições diferentes aí nos comentários. Conta qual seria o seu top 25. Muito obrigado pela companhia. Um beijão e tchau!